Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. Meu irmão, minha irmã, em honra ao Cristo ressuscitado, que venceu o pecado, a dor e a morte, celebramos neste Sábado Santo a vigília mãe de todas as vigílias da Igreja. Com velas acesas nas mãos, esperamos o Senhor voltar, para que nos aguarde vigilantes na fé e nos chame para participar do banquete que Ele mesmo nos preparou. Ao acender nesta vigília o círio pascal, proclamamos Cristo como luz do mundo, o Alfa e o Ômega, ou seja, o princípio e o fim de toda a história. Ele é a luz que brilhou nas trevas, resgatando-nos do pecado e da morte, para que pudéssemos alcançar a vida nova, a graça e a misericórdia. Por meio da palavra proclamada, meditamos as maravilhas de Deus desde o princípio da criação. No Gênesis, capítulo 1, contemplamos a obra criadora de Deus, revestida de esplendor, majestade e luz, e cujo ápice se deu com a criação do homem e da mulher, chamados à comunhão com o seu Criador. Em Gênesis capítulo 22, contemplamos a fé de Abraão afeiçoada ao sacrifício, numa total obediência amorosa ao Deus que lhe prometeu uma descendência abençoada e numerosa, como as areias da praia e como as estrelas do céu. Deus lhe ensinou o caminho para a vida. Fazemos memória da travessia do povo de Deus pelo Mar Vermelho, saindo da escravidão rumo à Terra Santa, onde poderiam desfrutar da liberdade e do amor misericordioso de Deus, que não os abandonou ao poder dos inimigos e da morte, mas foi para eles a força, o canto e a libertação. Em Isaías 54, contemplamos a metáfora matrimonial da relação esponsal entre Deus e a humanidade. Numa confissão comovente do Senhor por cada um de nós. Podem os montes e as colinas abalar-se, mas a minha misericórdia não se apartará de ti. Nada fará mudar a aliança de minha paz, diz o teu misericordioso Senhor. No capítulo seguinte de Isaías, no contexto de volta do exílio e depois de grande sofrimento, o povo é perdoado e refaz aliança com Deus. A profecia continua em vigor. Abandone o ímpio seu caminho, o homem justo suas maquinações. Volte para o Senhor, que terá piedade dele. Volte para o nosso Deus, que é generoso no perdão. No início da profecia de Baruque, o arauto de Deus acusa o povo de ter abandonado a fonte da sabedoria, que é o próprio Deus, e cuja revelação se deu através da sua lei e dos seus mandamentos, que são uma luz para os nossos olhos, alegria para o coração e conforto para a nossa alma. Na profecia de Ezequiel, capítulo 36, o Senhor vem purificar o nosso coração com a água pura. A nossa alma tem sede do Deus vivo e da sua infinita misericórdia. Rogamos a Ele
que transforme o nosso coração de pedra em um coração novo e puro, imbuído do seu Espírito. E Ele não desprezará um coração arrependido. Como nos disse São Paulo na carta aos Romanos, capítulo 6, pelo batismo, fomos sepultados na morte com Cristo, para ressurgir com Ele para uma vida nova. Despojando-nos do velho homem, adquirimos a vida nova em Cristo ressuscitado. Por isso damos graças pela sua misericórdia, que é eterna. Ouvindo a narrativa da ressurreição, segundo o evangelista São Mateus, aprendemos como as mulheres a percorrer um novo itinerário, iluminado pela fé, pois não é suficiente caminhar e se deparar com o túmulo vazio. É preciso mais, é preciso crer que Cristo ressuscitou, conforme anunciou-lhes o anjo. Não tenhais medo, aquele crucificado a quem procurais não está aqui, ressuscitou. Com esta feliz notícia, elas foram contar aos discípulos, experimentando no coração um misto de medo e alegria. Já não se menciona aqui nesta narrativa a tristeza, mas o medo que pode paralisar a fé da comunidade. Não deixemos ser vencidos pelo medo, porém, não sejamos afoitos, com o convite endereçado pelo Mestre ao coração daquelas mulheres. Alegrai-vos! Elas chegam à proclamação da fé no ressuscitado. O Evangelho não registra uma palavra sequer que tenha saído da boca destas mulheres. Porém, apresenta os seus gestos. Elas se prostraram e abraçaram os pés de Jesus e foram anunciar aos discípulos enclausurados a feliz notícia da ressurreição.